Muito bem, caros candidatos. Nós vimos aqui, falando de pontuação, eu mostrei para vocês pontuação na oração na ordem direta. Depois, pontuação com relação às orações subordinadas. Lembra que nós temos aqui 3 orações subordinadas. Oração subordinada adverbial, que aqui eu mostrei para vocês a relação de pontuação, né? Como é que funciona a questão de pontuação nas orações subordinadas adverbiais. Temos as orações subordinadas substantivas, que vamos ver agora, e as adjetivas. Existem regras de pontuação ou de vírgula para essas 3 orações. Vamos dar uma olhadinha nas substantivas. Aí, ó. Bom, primeiro, segue o mesmo critério quando eu tenho oração subordinada adverbial. Da mesma maneira eu tenho oração subordinada substantiva, a gente tem oração principal. Então vamos pegar o desenho da frase aqui, ó. Então nós vamos ter uma oração aqui e outra oração aqui, tá certo? Ó, uma oração de um lado, outra oração do outro. Se eu tenho oração principal, ou melhor, se eu tenho oração subordinada, é porque tem principal. Como é que eu reconheço as substantivas? Olha lá o que diz a gramática. Ó. As orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que ou se, né? Ou que e se. Essas duas palavras são palavras-chave. Então nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Vamos ver com relação à pontuação nessas orações. Então, aqui ó, na sua tela aí, você está vendo o que está em amarelinho aí? São as orações subordinadas substantivas. Elas são reconhecidas pela palavra-chave. No caso, a palavra que ou a palavra se. Vai lá na oração principal, vai até a oração principal, que é a que está em branco. Tá vendo? Está lá destacado em branco. Então, é importante. É importante o quê? A pergunta que eu faço. Olha a segunda, desejamos. Desejamos o quê? Né? Olha a terceira. O orgulho o impedia. Mas o orgulho impedia de quê? Olha a outra. Ó. Sou o contrário. Mas sou o contrário a quê? E a dúvida será. A dúvida será o quê? Né? Olha a pergunta que eu faço. Aí aparece um se aí. O réu declarou isto. Mas isto o quê? Chamo sua atenção pelo seguinte. Você viu que em todos esses casos, lá na oração principal, que é a oração que está em branco aí, ó, está destacado em branco, a pergunta que eu fiz foi o quê? Tá certo? Aí aparece a oração subordinada introduzida pela palavra que ou pela palavra se. Isso significa conjunção integrante. Então por que ela é subjetiva? Porque ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. Por que ela é objetiva direta? Porque ela completa o sentido de um verbo transitivo direto ao verbo desejar. Quem deseja, deseja alguma coisa. Por que ela é objetiva indireta? Porque ela completa o sentido do verbo impedir, que exige preposição de, quem impede, impede de, né? Então exigiu preposição, objeto indireto. Por que ela é completiva nominal? Porque ela completa o sentido de um nome, no caso um adjetivo, né? Ela contrário, se eu sou contrário a alguma coisa. E por que ela é predicativa? Porque lá na oração principal tem o verbo ser, tá vendo? Ela será. Esse verbo pode estar em qualquer tempo. E essa última aqui, por que ela é chamada de apositiva? O que eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, ó. A apositiva é uma explicação, né, de um elemento anterior que é iniciado por esses 2 pontos. Então quando ele diz assim, ó, o réu declarou isto, ele declarou isto o quê? Aí vem a explicação, ó, que agiu em legítima defesa. Muito bem, agora se eu coloco uma vírgula aqui, eu cometo um erro. Se eu coloco uma vírgula aqui, eu cometo um erro. Se eu coloco uma vírgula aqui, outro erro. Mais uma vírgula aqui, outro erro. Mais uma vírgula aqui, outro erro. Via de regra, se eu coloco uma vírgula para separar a oração principal da oração subordinada substantiva, nós teremos um erro, porque não se separa a oração principal da oração subordinada substantiva. Dá uma olhadinha lá na última frase. A gente tem 2 pontos, tá vendo? Esses 2 pontos introduzem, junto com a palavra que, eles introduzem a oração subordinada substantiva apositiva, ok? Então, resumindo aí, ó, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes, que e se. E, via de regra, por que via de regra? Né? Não são isoladas por vírgulas, parênteses ou travessões. Por que via de regra? Porque no caso da apositiva, né, que é essa última aí, ó, tá vendo essa daqui, ó, essa que tem essa bolinha aqui, tá vendo? Ó? Essa última apositiva, ela permite, né, esses 2 pontos. Agora as outras, ó, nenhuma delas, ó, tira tudo vírgula daqui. Então, oração subordinada substantiva
não é separada da oração principal. Exceção feita, né? Não importa aí a classificação, né? Mas uma exceção, que é o caso das apositivas. As apositivas, as orações subordinadas apositivas, não podem ser separadas da oração principal por vírgula, mas elas são separadas por 2 pontos. Aí, tá vendo lá embaixo? Então, o réu declarou isto o quê? 2 pontos. Vamos explicar o que o réu declarou. Que agiu em legítima defesa. A positiva significa, né, grosso modo, uma explicação. Perfeito? Então você viu que diferença? As orações adverbiais têm orações principais. Quando elas estão no início do período, a vírgula é obrigatória para separar da principal. Quando a principal está no início e a adverbial depois, a vírgula é facultativa. No caso das orações subordinadas substantivas, isso não é possível, né? Essa pontuação não existe. Então você viu a diferença? Ó? Orações subordinadas adverbiais são reconhecidas pela palavra-chave. Qual palavra? Conjunção subordinativa adverbial. Orações subordinadas substantivas são reconhecidas pela palavra-chave. Que palavra-chave? A palavra que ou se, que constitui aí a conjunção integrante. Bacana? Depois vamos falar aqui de oração subordinada adjetiva. Vamos ver o que vai acontecer com relação à pontuação. Ótimos estudos para vocês. Se gostou, dá um likezinho lá, vai lá, compartilha, manda para quem você está estudando junto, de repente está estudando junto com um colega, manda para o colega, faz a inscrição no meu canal. Sempre vou estar mandando vídeo, mas lembrando, eu vou mandar vídeos a partir do momento que eu tiver bastante compartilhamento, que eu tiver bastante likezinho, dá bastante like. Não gostou, dá um negativo. Mas dá um negativo e me mostra, olha, não gostei por causa disso. Ok? Né? Você me coloca aí o que foi, qual é o problema. Porque não tem problema nenhum a crítica, isso é natural, tá? Desde que você me aponte para que eu possa olhar e falar, realmente, né? Então vamos melhorar aqui, ok? Muito bem, então bons estudos para vocês. Em outra oportunidade nós vamos falar das adjetivas. Legal? Abraço.